Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos investidores. Hoje o assunto é de extrema importância, super relevante. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês quais são os melhores segmentos para se investir, na minha visão. Vou explicar o porquê. Eu comecei a investir, quando eu comecei eu pesquisei bastante, porque assim, eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou extremamente cauteloso ao investir. Eu tenho muito medo, sim, eu não sou agressivo, eu sou bastante conservador e ainda assim investir em ações. E para isso eu procurei os melhores segmentos que me dessem uma garantia de, 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 de ser menos agressivo e um pouco mais conservador, né? Então vamos lá, vamos começar a falar aqui. Esse vídeo é de muita importância. E antes de mais nada, assim, eu não recomendo nada, tá? Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu faço, são coisas que eu entendo serem boas e eu entendo fazer bastante sentido para mim dentro do meu plano de investimento. E é legal que vocês usem isso como uma forma de melhorar o investimento de vocês e da forma de vocês pensarem. Assim. Então, acho que isso é bem bacana de deixar claro, né? Então, o primeiro segmento que eu gosto bastante de investir é energia elétrica. E uma coisa que é legal, assim, todos os segmentos que eu vou passar aqui, vocês vão perceber que eles têm uma coisa em comum, que nada mais é que é um bem comum. Então, energia elétrica é algo que é necessário para o nosso dia a dia, né? Então, independente de você usar ou não usar, no final do mês você vai ter que pagar lá a continha, não vai ter como fugir. Um exemplo disso é, se eu pegar e viajar hoje, sair daqui do meu apartamento, for viajar, ficar um mês fora. Quando eu voltar, quer queira ou não, eu vou ter minha continha ali para pagar. Ou seja, é um bem em comum. Tudo se precisa de energia elétrica. Sem falar que o Brasil ele é um grande potencial em crescimento de energia elétrica. A gente tem, principalmente na energia limpa, né? Essa energia renovável. Assim, o Brasil ele tem um potencial enorme de crescimento. E está em forte crescimento, né? Então ele não só tem um potencial, como ele está em forte crescimento. Com esse forte crescimento, o aumento do consumo também está aumentando bastante, né? Tem algumas pesquisas que falam que em 2040 vai ter um aumento de 60% de consumo da energia elétrica, então é um setor com muito potencial, é um setor que dificilmente quebra, é um setor que está em crescimento, é um setor que todo mundo precisa, então tem uma evolução ano a ano ali, um crescimento ano a ano. Então é um dos setores que eu gosto muito. No próximo vídeo ali, que eu vou falar um pouco das ações que eu invisto, por que eu invisto, tem companhias, tem empresas desse setor dentro da minha carteira, e é uma carteira dando uma palhinha aqui, é uma carteira com objetivo em dividendos, né? Então, é uma carteira previdenciária, é uma carteira que eu pretendo me aposentar com ela. Um outro é o saneamento básico, que mais uma vez, ele é um bem comum, é uma necessidade básica. Todo mundo precisa do saneamento básico ali para viver, para sobreviver, né? E sem contar que o governo ele está investindo porque com esse investimento ele consegue economizar na saúde pública, né? Então isso ajuda bastante ali também o saneamento básico a estar em constante crescimento. É um setor muito bom, é um setor seguro para investir, é um setor muito interessante a ser analisado. Banco dispensa comentários aqui, eu acho que todo mundo precisa do banco, né? Mais uma vez, é um bem comum, eu acho que todo mundo precisa dele. Ele é um setor que é muito interessante de falar, que ele é muito resiliente em época de crises. Quando a gente tem crises, o banco normalmente ele é um dos poucos setores que consegue se segurar sem ter uma queda muito grande. Eu tenho dois bancos dentro da minha carteira de investimento. Eu tenho um banco que é um estatal e tenho um privado, então eu dei uma diversificada entre estatal e privada ali. Eu acho que para mim fez muito sentido esse pensamento. Então, banco é um setor muito bom, ele é bastante resiliente em época de crise. E se você pegar historicamente, ele tende a ter um patrimônio sempre numa crescente. Então, se você pegar historicamente o Banco do Brasil, por exemplo, você vai ver que o crescimento dele ano a ano
se condiz bastante. Aqui no Brasil, uma das empresas que eu gosto bastante, que acho que vale estudar, vale ser pesquisado e tudo mais. Seguros. Seguros é o único destes segmentos que eu falei aqui que não é um bem comum. Inclusive, seguros, ainda se você for ver percentualmente dizendo, é um segmento que ainda no nosso país, aqui no Brasil, não é tanto consolidado assim, né? Mas é um segmento que que tem um sólido crescimento, ele vem crescendo e ele tem uma margem de crescimento muito boa para crescer, né? Então ele tem um grande mercado ainda para ser explorado. É um segmento que eu enxergo um crescimento muito grande e uma das coisas boas que aí entra dentro do meu plano de investimento, elas são boas pagadoras de dividendos. Então tudo isso faz com que seguros, sim, seja um bom segmento para ser investido. Antes aqui de eu terminar, eu vou falar outros dois segmentos também que eu entendo ser muito bom. Um deles é de telefonia, né? De telefônica e tudo mais. Eu acho que é um segmento também que é o bem comum, todo mundo precisa. A Vivo, por exemplo, é uma empresa que tende a crescer, apesar de ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? A Oi, ela não vem muito bem das pernas ali, mas aí é uma análise minha, não é nenhuma sugestão de compra aqui de ações, mas é um segmento muito bom também, é um segmento que todo mundo precisa, que vem em alto crescimento, é uma coisa muito boa que vale bastante a ser estudado. E o segmento de celuloses, né, também é bem legal assim, porque papel, caixa e a Klabin, por exemplo, que faz esse tipo de trabalho, acaba sendo um bom setor, né, para investir. Todo mundo precisa, é algo comum, de comum para todo mundo, assim, então é um segmento que também tende bastante a crescer. Apesar de eu não ter Klabin dentro da minha carteira, mas quando eu abrir a minha carteira eu vou explicar, mas é uma das empresas que eu estou sempre de olho. Eu tenho, também vou fazer um vídeo que vai ser bem interessante ali, que eu vou falar um pouquinho como que eu escolho as minhas ações, né? Quais são os pontos que eu analiso numa empresa para poder comprar ou não comprar uma ação. Então, sim, eu tenho a Klabin dentro do meu radar, mas ainda ela não atingiu o preço teto que eu acredito ser um preço teto bom. E eu vou explicar como que eu chego nesse preço teto, eu vou explicar também como que eu faço essa análise, vou falar um pouquinho da sopa de letrinha, né, do PVP, do PL, enfim, vou falar do ROI também, vamos falar um pouquinho de tudo ali para poder explicar melhor como que eu faço essa análise e o porquê que eu ainda não tenho Klabin na minha carteira, apesar de ser uma das empresas que está aqui no meu radar, que eu estou pensando em comprar, que eu estou fazendo essa análise e eu vou acompanhando diariamente ali para pegar uma oportunidade boa e comprar, né? E para isso eu tenho ali eu tenho a minha aplicação de emergência ali para quando aparecer essa oportunidade eu conseguir pegar e comprar, né? Então é muito legal. Aí tem alguns setores aqui também, antes de terminar, tem alguns setores que eu não gosto de investir, né? Commodities, varejo, por exemplo, são dois setores que eu não gosto. Varejo é um setor que é muito difícil de dar lucro, assim, historicamente, não sou eu que estou dizendo, se a gente pegar historicamente empresas do setor de varejo, ou elas fecharam, ou elas estão mal das pernas, por exemplo, Mesbla, Mapping, elas já fecharam. Eu posso falar também da Magazine Luiza, que teve um crescimento muito grande, e agora ela caiu, ela está com a ação dela, está valendo muito pouco, ela não vai muito bem das pernas. Via Varejo também é uma outra empresa que eu trabalhei lá, inclusive, já na Via Varejo, então, assim, é uma empresa que ela recebeu um investimento muito grande, que se ela não tivesse recebido esse investimento, talvez ela não estaria tão bem também das pernas. É um segmento complicado de se investir, tem que ter um pouquinho mais de estômago e tem que ser um pouquinho mais agressivo, coisa que eu não sou. Eu sou um pouco mais conservador e eu tenho um plano de investir em empresas que pagam bons dividendos, mas que são boas empresas em segmentos mais estáveis, com menos risco de quedas, né? Então acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, assim. Esses são os segmentos que eu gosto de investir. Pô, se você gostou, deixa o seu like aí pra mim, vai me ajudar bastante, assim, não sabe como me ajuda.
Se tiver alguma dúvida, coloca um comentário. Quiser me xingar, pode me xingar. Cara, você é muito chato, você é muito feio, não sei o que lá. Qualquer coisa, você pode colocar lá, me xinga, pode fazer o que você quiser. Se tiver algum assunto de interesse, então, poxa, coloca lá também. Eu vou tentar falar sobre esse assunto. Se tiver alguma pergunta, pode colocar. Se eu não souber, eu vou buscar essa informação e vou dar a resposta. Eu sempre vou fazer o máximo possível para conseguir dar a resposta. Eu sempre vou ler todos, eu sempre vou responder tudo. Pô, se inscreve no meu canal, sempre que tiver coisa nova, você vai receber, então é bem bacana. Eu estou num planejamento aqui meu de conseguir fazer 2 vídeos por semana, pelo menos, né? Então, eu não tenho uma data muito certa ainda, mas eu tenho um planejamento de fazer 2 vídeos por semana, sempre trazendo conteúdos bons e conteúdos para crescimento. Não vou vender nada, não vou querer vender curso, igual muita gente faz, não vou querer, sei lá, vender uma plataforma ou vender qualquer outra coisa. O meu interesse aqui é, cara, eu estou investindo, estou aprendendo a investir, o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo, eu vou querer passar para que todo mundo consiga investir também, consiga fazer as suas próprias análises, tanto de segmento quanto de ações, para conseguir montar sua carteira, para ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar no futuro. Esse negócio de eu ganhar um valor X e gastar tudo, para mim não funciona. É legal a gente conseguir, poxa, eu ganho um valor X, eu vou gastar um percentual aqui, o outro percentual eu vou investir, eu vou conseguir ali na frente viver de renda com isso, né? Ter esse planejamento é muito importante, é muito saudável. Bom, pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Beijão.